Carregando Players. O pastor selecionado de hoje foi o pastor Márcio José D'Alessio de Souza Filho, de 29 anos. O pastor tem 12 anos de convertido, aos 19 anos tornou-se diácono, aos 24, missionário e aos 27 anos já era pastor. Siga o meu direcionamento, não tenha medo e me conte sobre o último evangelismo que você fez. A última vez que eu evangelizei foi semana passada, inclusive aqui perto, aqui num semáforo ali da rodoviária. Foi quando tinha eu estava no sinal vermelho, estava passando uma mulher empurrando um carrinho de água, vendendo água, e o sinal abriu, ficou verde. E as pessoas começaram a buzinar pra ela, sai daí, xingando ela, vadia! Começaram a xingar ela, ela tava no início da faixa ainda, era uma faixa larga, ali da rodoviária. E eu tava na primeira fileira vendo aquilo tudo, e aí geral buzinando, gritando, xingando. Quando eu vi, a mulher ela só tinha uma perna. E ela dava um passo com um carrinho de água e empurrava, dava um passo e empurrava, dava um passo e empurrava. E eu olhei aquilo naquela hora, o que eu vou ficar parado? Parei meu carro lá, deixei no pisca-alerta no meio da faixa, sinal verde, parando o trânsito inteiro. A galera começou a me xingar lá. E eu ajudei essa moça a atravessar a faixa. Ela chegou no outro lado, ela falou, olha, queria te agradecer, porque toda vez que eu peço ajuda a Deus, Deus levanta um anjo para me ajudar. Você está chegando no local de seu desafio. Sim, seu destino final está aqui na Sara mesmo. Eu te levei para dar uma volta pela cidade só pra gente poder trocar um lero bacana. Mas agora, por favor, suba todas as escadas e entre a primeira porta à esquerda. O desafio está começando. Beleza. Dentro dessa sala tem pessoas que precisam conhecer mais profundamente Jesus. E é aí que as suas habilidades serão testadas, pastor. Você tem 12 minutos e o seu desafio começa agora. Boa tarde a todos. Não conheço vocês, nunca os vi, mas tenho certeza que tudo tem um propósito. E estar aqui diante de vocês não quer dizer que é porque eu conheço você, mas porque Deus te conhece. E a palavra dele diz que o amor dele lança fora todo medo. Não sei como está hoje a sua vida, sua casa, sua família. Esse amor... Ixi, agora pegou, o bicho pegou agora. Libras. Ixi, agora complicou. Pastor Marcinho, eu vou te ajudar. Ó, pega a carta que eu deixei no bolso do seu casaco. Por favor, tem algum intérprete de Libras aqui? Eu sou alguém considerado comum porque consigo me comunicar com a maioria das pessoas à minha volta. Hoje as coisas se inverteram, é verdade. Eu entrei aqui e eu fui o diferente. Não consegui entender vocês e muito menos ser entendido. Eu me senti no lugar de vocês. Tenham certeza que agora vão entender o que é chegar em um local e ver que o mundo de certa forma me exclui. Eu senti como vocês sentiram,
mas teve alguém que de fato se colocou no lugar de vocês: Jesus. Com vocês, glória a Deus por isso. Estou muito feliz. Hoje o nosso arena, né, tá bem florido aqui no presencial. Eu não sei como é que tá aí, né, no online, mas eu espero que esteja tão florido ou mais do que aqui, né? Espero que, assim como esse vídeo, né, abriu assim a minha mente para muitas coisas, que assim possa ser também na sua mente, no seu coração. E que não fique só nisso, né? Que toda a palavra de hoje, que Deus possa falar com você, possa te trazer, sabe, força, coragem, tudo aquilo que você precisa, sabe, para ultrapassar os seus limites. Hoje nós vamos falar, né? O tema de hoje é a nossa terceira palavra. O tema é 12 minutos no lugar do outro. Glória a Deus, aleluia. Antes de iniciar, eu quero pedir, sabe, que vocês estendam as mãos para cá. Nós vamos começar já com uma oração. E se você deseja ouvir de Deus, se você quer aprender mais de Deus, se você está com sede hoje e quer ser saciado, sabe, pela palavra de Deus, sabe, começa a orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela honra, pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de estar aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos ajudado a vencer os nossos limites, Senhor Deus, e chegar até aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa fluir sobre mim, que o Seu Espírito Santo possa fluir através de mim e alcançar cada vida, cada coração, sabe, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo entendimento, trazendo crescimento em direção ao Teu reino. Eu me disponho, Senhor Deus, aqui diante da Tua igreja, me disponho diante de Ti, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. E fala o coração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Você que quer receber, diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito legal, né? Esse vídeo. E nós vimos ali, né, alguém disposto aí, alguém que recebeu um desafio, aceitou o desafio, mas que se deparou, né, com uma limitação, se deparou com uma dificuldade, se deparou com uma impossibilidade, né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Como é que a gente faz, né, diante das nossas limitações? Como é que a gente age diante de uma impossibilidade? Vamos conversar sobre isso. Eu sei que existem inúmeras situações na nossa vida, né, que nos levam a uma crise, né? Nos levam muitas vezes ao desânimo, crises financeiras, crise nos relacionamentos familiares, crise conjugal. No entanto, existe uma crise, sabe, que normalmente, né, é maior quando se trata de uma enfermidade ou quando se trata de uma limitação física. E eu não sei vocês, né, se já viveram isso, ou se já tiveram alguém por perto de vocês, né, que quando se depararam com uma limitação ou com uma enfermidade e pensaram assim, ó, o meu mundo acabou, né, não tem mais jeito, não tem mais como sonhar, e pessoas que se imaginam assim como que se não houvesse mais para onde ir, se não tivesse mais aonde recorrer. Vocês já viveram algum momento assim? Ou já viram pessoas assim que diante de uma enfermidade, diante de uma limitação física, né, se desesperaram e se viram como que sem sonho, sem esperança?
Eu quero, antes de dar continuidade, ler um relato aqui para vocês. Preste atenção, diz assim: vejo que com uma perna eu consigo chegar mais longe do que com as duas. Em casa ia ficar pensando se ia dar certo ou não. Vim e me senti bem pra caramba. A amputação só tirou minha perna, mais nada. Faço muitas coisas, me desafio todos os dias e vejo que a complicação está na sua cabeça. Essas são as palavras do ex-goleiro Jackson Folleyman. Ele é um dos 6 sobreviventes do acidente aéreo com a delegação dos chapecoenses. Vocês lembram, em 2016, foi falado aí, né? O Folleyman teve uma perna amputada, mas mesmo diante do fim da carreira como jogador, devido à sua condição física, teve a visão ampliada e não se contentou em ser apenas mais uma vítima da circunstância. Folleyman se tornou cantor, palestrante e influenciador digital. Que coisa tremenda, né? Que exemplo para as nossas vidas. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual é a forma que vocês lidam com a situação atual? Como você tem lidado com a situação atual? Como você tem lidado, sabe, com suas limitações? Só eu aqui ou alguém mais aqui, muitas das vezes se sente limitado em algumas áreas da vida, em algumas situações? Alguém mais se vê como alguém que tem limitações? Glória a Deus. E como você tem lidado com as suas limitações? Onde as suas limitações têm te levado? Ou onde elas não têm permitido que você vá? Onde as suas limitações têm te impedido de ir? E vamos aqui, gente, ligar o cronômetro. Oh, limitação, né, gente? Misericórdia. Mas vamos lá. Essa limitação não vai me impedir. Hoje eu fiquei agoniada em casa, o dia inteiro com dor de cabeça e perdi meu óculos, gente, para variar mais uma vez, né? Alguns aqui já sabem, né, que isso é, Jesus. E eu fiquei pensando, Jesus amado, como é que eu vou pregar, como é que eu vou compartilhar a palavra na igreja, né, diante dessa limitação? E aí já dá dor de cabeça normalmente, né? Com a preocupação, essa dor de cabeça só piorou. E falei, Jesus, como é que eu vou fazer diante dessa limitação? Mas vamos embora, né? Com o óculos lá que eu apelidei de Saci, um óculos que eu tenho em casa de uma perna só, um óculos que é só para perto. Fui lá, fui ler, preparei a palavra, mas estou falando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu fiquei imaginando, acho que eu vou pedir para um ler, enfim, né? Eu vou ter que encarar diante de uma palavra dessa, né? Eu vou ter que encarar essa limitação. Mas eu quero dizer para vocês que essa limitação me trouxe desconforto, viu? E vocês, como é que vocês têm lidado aí com as limitações de vocês, com a dificuldade? Será que elas têm impedido vocês de avançar? Será que vocês têm olhado e estão se prendendo simplesmente às suas limitações, às suas dificuldades? Eu não sei você aí em casa, mas eu perguntei aqui, quase que a maioria, né, compartilhou, né, dessa deficiência comigo. Quase que a maioria aqui se colocou no lugar de alguém que passa por limitações, ou que tem limitações, né, que são limitadas em alguma área. E nós vemos que isso, né, é algo mais comum do que a gente imagina. A própria palavra, né, de Deus, lá em João 16:33, nos avisou, sabe? Nos já, presta atenção, vocês vão ter dificuldades. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter limitação. São homens. Né? E Jesus, ele podia falar isso com clareza, porque ele veio aqui, ele viveu como um homem.
mas ele não parou diante de nenhuma das suas limitações, diante de nenhuma das suas dificuldades ou impossibilidades. Se faltava pão, ele orava, ele falava com o Pai. Se seu amigo morria, ele orava, ele falava com o Pai. Trazia provisão, trazia multiplicação, trouxe ressurreição. Encarou as suas dificuldades, os problemas, as suas limitações. Nós somos humanos, assim como Jesus, por um tempo, viveu aqui como humano e rompeu com as suas limitações. Isso tudo para nos dizer que é possível. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Nós vamos vencer. Nós só precisamos olhar como Jesus. Não simplesmente para nossas limitações. Reconhecer sim que temos e que passamos por elas. Passamos pela nossa dificuldade. Passamos. Tem algo importante nessa palavra: passar pelas dificuldades, passar pelas limitações e não se deixar paralisar por elas e não ficar parado nelas. Amém? Glória a Deus. Você quer ser curado? Essa é uma pergunta, né, que Jesus fez para várias pessoas com limitações físicas, né, em várias questões espirituais, né? Jesus perguntava, não diretamente quer ser curado, né, mas primeiro ele perguntava: o que queres que eu te faça? E a palavra de Deus, né, nos fala de um paralítico, né, que ficou muitos anos, né, sentado à beira de uma cisterna, à beira de um poço, esperando por sua cura. Mas não é sobre ele, ou simplesmente sobre ele não é o principal que nós vamos falar aqui. Eu quero ler com vocês lá em Marcos 2, vamos ler Marcos 2, de 1 a 6. Nós também vamos falar de um paralítico, mas que vai nos trazer uma história diferente hoje. Marcos 2, já está ali, né, gente? Vamos lá? Então vamos ler. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí, por enquanto. Frisa bem nisso, ó. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Frisa nisso. Pode deixar aí até, por favor. Nós vemos aqui, né, uma situação de alguém que tinha uma limitação. Era uma limitação física. Eu falei agora há pouco, né, no início, né, que muitas pessoas, diante de enfermidades e de limitações físicas, acreditam que a vida acabou, que não teve mais jeito. Nós falamos, né, do Jackson, né, do Philemon, que ele, diante da sua limitação, meio que se reinventou, né? Ele buscou meios, né, de viver e não paralisou ou não fixou o seu olhar na sua limitação, né, ou na sua capacidade física. E ele mesmo, no relato, ele disse que isso era algo, né, que a limitação maior estaria na sua cabeça. E nós vemos aqui, né, na Bíblia, né, nós temos duas histórias reais, né? Uma
há alguns anos atrás e outra há mais de 2000 anos atrás, né? Mas mostrando, né, para nós, né, que não há nenhum tipo de limitação, quer seja física, quer seja emocional, não existe limitação, né, que possa impedir o milagre, que possa impedir o agir de Deus, que tenha o poder de nos paralisar, a não ser a limitação, né, na mente, né, na capacidade do homem, sabe, tirar o olhar da limitação do que tá em pauta aqui, né, ou da sua, no caso dele, né, que seria uma questão física, no caso também aqui, né, desse paralítico, também uma limitação física. Nós vemos que diante de algo grave, né, gente? Imagina. Hoje eu fui assistir, agora no final da tarde, né, fui ver um pouco mais sobre essa questão do acidente e vi toda a história do Jackson, né? Que coisa triste, de tantos outros, né? Que, assim, eu não sei se a gente fica mais comovido com o triste, né, do fato dele ter perdido a perna, parte da perna, né, e das situações, né, das dores que os outros também passaram, ou se nós olhamos para onde? Para a alegria que eles sobreviveram, foram só 6 sobreviventes. Mas ele poderia ficar olhando simplesmente, né, para algo de ruim, né? Alguém que tinha o seu corpo perfeito, né? Alguém que sobrevivia do esporte, né? Era um goleiro, era um jogador de futebol. Ele podia parar a sua vida olhando para a sua limitação, olhando para a condição física dele. Mas ele, né, diferente de muitos de nós, né, de muitas pessoas, talvez você que esteja me olhando, né, ouvindo essa palavra aí, né, de repente você se vê numa situação, né, de dor, de dificuldade, né, e você tem paralisado, você só está conseguindo olhar a sua dor, a sua dificuldade, e você não está olhando, né, para a possibilidade que você tem, né, de se reinventar. Você não está olhando para a condição mais importante. Você está respirando, você tem fôlego de vida, você tem oportunidade de viver algo novo, né? Você pode ir, né, aonde o seu desejo, os seus sonhos, né, puderem te levar. Não deixe de sonhar por conta de uma limitação. E eu quero falar, sabe, dentro dessa passagem aqui, alguns pontos. Algo que é muito importante, né, para que nós possamos vencer as nossas limitações. Algo que é fundamental. Nos cercarmos de pessoas que nos ajudem a lutar. Pessoas que lutem conosco. Nós olhamos, né, muitas das vezes na sociedade, às vezes situações até que nós passamos mesmo, né, quando passamos por alguma dificuldade, né, quantas vezes as pessoas se achegam do nosso lado, né, para olhar para aquela dificuldade e falar, oh meu Deus, coitado, que difícil. Né? As pessoas até se achegam para chorar contigo. E para, sabe, nessa dor, para te envolver cada vez mais nessa dor e te fazer mergulhar em lágrimas. Mas quantas vezes as pessoas chegam, sabe, para te tomar pela mão, te pôr de pé e falar, vamos lá, eu vou caminhar contigo, você vai vencer. E eu não quero só falar, sabe, na questão do paralítico ou na questão da pessoa que está necessitando, ou da pessoa que está ali vivendo a questão da impossibilidade, ou a luta ou a dificuldade. Mas eu quero falar também, né, de quando nós estamos do outro lado, como aquele pastor, né, que foi levar a palavra, que foi levar a mensagem, se deparou com uma limitação, que a gente pode pensar assim, a limitação não era dele, mas naquele momento ali, ele era minoria, e a limitação era dele. A maioria, né, conseguia se comunicar, apesar, né, de ser surdo, de ser mudo. Mas ele, como alguém que era tido como uma pessoa perfeita, fisicamente falando, né, ele que estava em dificuldade, porque não conseguia se fazer entender pelos outros.
E muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes nós olhamos, né, para alguém e vemos aquela pessoa como alguém limitada, como alguém em dificuldade. Mas nós não olhamos para dentro de nós e vemos que nós estamos sendo limitados, porque nós estamos parados com a limitação dos outros. Nós não estamos conseguindo avançar ou não estamos conseguindo levar as pessoas a vencer as suas limitações. E eu quero te dizer que Deus, o que Ele tem para cada um de nós aqui, né, é que nós venhamos conseguir a vencer as nossas limitações. E mais do que isso, que nós possamos levar os outros, né, a vencer as suas limitações. Nós não precisamos e não devemos parar nem diante de nossas limitações e nem parar diante da limitação dos outros. Nós somos chamados para romper, para vencer, para romper os limites. Nós temos um Deus e servimos a um Deus que não é limitado. O nosso Deus é todo-poderoso. Não há nada que possa impedir o agir do nosso Deus. Nem a morte pôde impedir Jesus, sabe, de cumprir a sua missão e de cumprir o seu chamado. E sabe o que ele disse? Que nós poderíamos fazer obras ainda maiores. Sabe o que isso quer dizer? Que as nossas limitações, ou que as limitações que nos cercam na vida das outras pessoas, não pode e não deve nos parar. Deve ser motivos para nós acharmos caminhos, sabe, de levar cura aos outros. Nós estamos aqui para fazer como esses homens, sabe? A paralisia física era daquela pessoa, era daquele coxo, daquele paralítico. E ele buscou. E ele estava rodeado de pessoas que podiam ajudar, de pessoas que não olhavam para ele, simplesmente falavam, coitadinhos, olha, não tenho como fazer, não tem como ele chegar lá. Mas de pessoas que olharam para ele e falaram, olha, eu tenho as minhas limitações, mas eu posso ajudar a esse na limitação dele. E eles conseguiram romper, eles conseguiram avançar. E algo tremendo aqui é que diante de todo o esforço que eles fizeram, né, diante de toda a matemática, sei lá como é que eles bolaram e planejaram, né, e buscaram a forma, né, de ajudar aquele homem que precisava, né, que não compartilhava da limitação deles, né, de chegar ali. Jesus, quando olhou para ele, o que Jesus disse ali, ó, ali está dizendo que Jesus viu o quê? Jesus viu o quê, gente? Fala alto, por favor. Jesus viu a fé. Jesus não olhou o esforço. Jesus não olhou a dificuldade. Jesus olhou a fé. E foi pela fé, né, que ele teve os pecados dele perdoados. Foi pela fé que ele recebeu a cura, que ele recebeu a restauração, que ele pôde vencer a limitação e não se deixar ser vencida por ela. Houve esforço, gente? O que vocês acham? Houve esforço para que isso acontecesse? Sim, né? Houve esforço. Mas o que agradou Jesus ali foi a fé. Porque quando nós temos fé, nós não medimos esforços. Eu quero dizer para você que quando as nossas limitações, né, nos paralisam, ou quando a limitação dos outros, sabe, te impede de avançar, de cumprir o teu chamado, de ir adiante, não está faltando simplesmente esforço. Se falta esforço é porque antes disso está te faltando fé. Porque através da fé, nós não medimos esforços e nós enfrentamos as nossas limitações. E nós vencemos e nós levamos vitória. Nós levamos, sabe, condição de outros vencerem as limitações. Amém? Que tipo de pessoa você tem buscado diante das suas limitações? Qual tipo de pessoa você busca? Nos momentos que você se sente limitado, angustiado, ferido, incapaz? Você busca pessoas para olhar e fazer coro com você? Você busca pessoas como antigamente, né? Ó, vou pagar, reúne as pessoas aqui para chorar a minha dor. Vamos todo mundo chorar, prantear, lamentar.
Ou você busca se rodear de pessoas que vai te desafiar? Que vai falar, levanta daí. Que vai falar, olha, vai ser difícil. Vai sacudir, né? Tem risco de você cair dessa maca, mas nós vamos subir com você. Nós vamos te colocar lá no centro, diante de Jesus. E você vai ser curado. Você tem buscado pessoas, né? Para passar a mão na sua cabecinha. Para, sabe, desculpa a palavra, né? Para lamber as suas feridas. Você busca simplesmente pessoas para concordar com você? Fala, é mesmo, a vida é dura. Olha esse governo, olha esse calor, gente. Olha esse calor, olha esse mal-estar, olha a falta do óculos. Qual é a sua limitação? Qual é a sua dificuldade? Qual é a limitação que tem te impedido de cumprir o chamado, de exercer a sua fé, de viver os milagres na sua vida e na vida dos outros? Porque na minha concepção, na minha forma de entender, o milagre não foi só na vida do paralítico, não. Eu não sei vocês, né? Mas eu me sinto assim, muito realizada, quando eu sou instrumento, né, de vida, de cura na vida de outras pessoas. Que sensação maravilhosa, que coisa boa você saber que você é um instrumento que leva alguém a estar melhor, né, a ser curado, a ser transformado, a romper com seus limites. Vocês se sentem bem com isso? Ou se imaginam assim? Se sentindo bem? Vocês conseguem se alegrar com a vitória, né, de alguém que rompeu ou que venceu a limitação? Ou você prefere chorar junto com o limitado? Eu falei de um outro paralítico, né? O paralítico que estava à beira do tanque esperando por anos a sua cura. E quando Jesus se chegou diante dele e perguntou para ele, né, se ele queria ser curado, ele lamentou. E ele falou, olha, eu estou há tantos anos aqui, e quando os anjos descem, movem as águas, os outros vão na minha frente, né, e pulam primeiro, e eu não consigo. Vocês acham que esse paralítico estava olhando, né, para o sonho, para o objetivo dele de ser curado, ou ele estava mais preso à sua limitação, à sua dor? Você está preso às suas limitações, às suas dores. Não resolve o seu problema. Te leva a passar anos e anos, sabe, lambendo as feridas, sendo coitadinho. Isso nós vimos direto, gente. Nós vemos pessoas, né, usando das suas limitações, física é o que mais a gente vê, para ser os coitadinhos, né? Para conseguir tirar uma moeda dos outros. E aí você pode falar, é mesmo, né, pastora? Coisa horrível. Mas eu quero te dizer que muitas vezes você tem vivido assim. Como coitadinhos. Às vezes não é uma limitação física. Às vezes você não está tirando a moedinha, né, o dinheiro, né, mas de outra forma, se é que você me entende. Prefere ficar nesse lugar, né, de dor, de alguém que, não consigo vencer, eu sou limitado. Em vez de enfrentar os seus limites, em vez de avançar, eu quero te dizer que Jesus hoje está aqui, como aqueles amigos ali, não para ouvir o seu lamento, mas para te trazer a cura. Ele está olhando a sua fé, mas isso não te abstém de fazer o esforço. A sua parte você precisa fazer. Exercer a sua fé com posicionamento, com esforço, saindo do lugar de coitado, indo atrás da sua cura. Você não precisa estar nesse lugar de alguém limitado. Você precisa se cercar de pessoas que te esticam, que querem te levar a vencer, que não se alegram, sabe, em ficar ali lamentando, ou se olhando para você e vendo você como coitado e se sentindo numa posição melhor. Não é esse tipo de pessoa que deve te cercar ou que você deve ter prazer de estar. Amém? Os amigos, esses são os amigos,
né, os amigos que pegam o paralítico, sabe, não se paralisam com a sua dor, falam, agora chega de choro, vamos lá, vamos buscar a solução. Vamos na presença daquele que pode resolver. Não existe limitação para Deus. Não existe, sabe, impedimento para Deus. Quer seja físico, quer seja emocional, quer seja financeiro, quer seja espiritual. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Eu convido vocês a vir agora, sabe, mesmo coxo, um vai ajudando o outro a se achegar na presença desse Jesus e falar para ele simplesmente, eu quero ser curado. Não olhe para a sua dor, não justifique os anos que você está parado, mas simplesmente diga para ele que você quer ser curado, que você quer ser liberto da sua limitação. Com fé e com disposição para fazer o que for preciso. Se preciso for, subir no telhado. Amém? O caminho para o milagre pode parecer impossível, mas em Deus sempre há possibilidade. Creia nisso, gente. Em Deus sempre há possibilidade. Feche os teus olhos. Pensa agora no que é uma limitação para você. Pensa agora no que é uma dificuldade para você. Pensa agora. Olhe para a sua dificuldade e fale para ela agora. Em Deus sempre há possibilidade. Você não vai me parar. Não existe limites para Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Você crê nisso que você falou? Marcos 2:4 diz assim: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeu o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava. Aqui nos mostra, sabe o que isso aqui nos mostra? A fé em ação. Aqui, mais uma vez, eu repito para vocês, nos mostra homens, né, que apesar de ver a dificuldade, que apesar de ver a limitação, de entender, é verdade, existe essa limitação, existe esse problema, mas também existe, né, condição, possibilidade de vencer. E foi atrás, acreditou, teve fé. Amém? Não havia espaço, né, para que aqueles homens passassem com o paralítico, mas isso não o paralisou. Mais uma vez, a impossibilidade, a dificuldade não impediu aquele homem de receber a sua cura, de viver o milagre. Todo processo precisa ser regado com fé. A palavra não diz que Jesus se alegrou pelo esforço daquele homem, mas sim pela fé daquele homem. Guarde isso. Guarde isso. Muitas das vezes nós só nos apresentamos diante de Deus, né, e falamos, Senhor, olha, eu estou já há 7 semanas nessa campanha. Nós tiramos o olhar do nosso problema, não é verdade? E nós começamos a olhar para o esforço que estamos fazendo. Falando, Jesus, olha, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tanta coisa. E nós parece que a gente começa a lançar no rosto de Deus, né? Falando, olha, já está demorando. Olha, Jesus, tu não vai agir não. Olha o esforço que eu estou fazendo. Olha só, diante da minha dor, diante da minha dificuldade, diante das minhas limitações. Olha o esforço que eu estou fazendo. Tiramos o olhar da dificuldade e começamos a olhar o esforço, e começamos a achar que nós já estamos fazendo demais. Começamos a achar que Deus está meio atrasado. Não, Jesus passou do ponto, já passou da hora, já esperei. Quê?
toda terça-feira eu estou aqui nessa igreja. Toda terça-feira eu me ponho 1 minuto de joelho. Olha que esforço. E Jesus ainda não me ouviu. Que absurdo. Olha o esforço que eu tenho feito. Mais uma vez eu vou frisar para vocês. Jesus, ao olhar, né, todo o trabalho, a coragem, o esforço daqueles homens, Jesus ressaltou o que mesmo, gente? Jesus ressaltou? Jesus ressaltou a fé. E eu quero te dizer, não é simplesmente mediante seu esforço. Isso não quer dizer que não precisa haver esforço. Mas você vai romper e você vai vencer as suas limitações. E você vai levar outros à vitória diante das limitações deles. Sem medir esforço. Mas sabe o que? Colocando em ação a sua fé. Você tem poder em Deus, sabe, de ajudar os outros a romper. Você tem poder em Deus de levar a cura aos paralíticos físicos, aos paralíticos emocionais, aos paralíticos espirituais. Você tem poder. Não se deixe, sabe, ficar paralisado diante das suas limitações. Nós já estamos indo para a conclusão. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Algo que o Eric falou, né? O Eric não, gente, o Jackson Foleman, né? Algo que ele falou que ficou assim, ó. A cura começa dentro de você. A sua vitória começa dentro de você. As impossibilidades não podem te parar. O que tem o poder de te parar, sabe, é a sua dificuldade em crer, é a sua dificuldade na entrega, ou o seu olhar ao esforço que você julga ser grande demais. Não olhe para o esforço, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para a sua impossibilidade. Olha agora como aqueles homens e aquele paralítico olhou. Eles ouviram falar, Jesus está ali. E diante disso que eles ouviram, eles simplesmente creram e viram a possibilidade de ser curado, de ter a vida transformada. Mais uma vez, olhe, mais uma vez, mas eu te peço que seja a última vez que você olhe para a sua limitação. Olhe para ela agora, não se envergonhe. Como eu falei aqui no começo, todos nós aqui temos limitações. Até aqueles que não levantaram as mãos. Até aqueles que ainda não entenderam, né? Que têm limitações. Vivem e passam. Tem limitações sim. São humanos, passam por aflições. Mas para você que entende, você que crê, você que ainda não viu, saiba que as suas limitações, sabe, tem um ponto final quando você tira o olhar dela e põe o olhar, sabe, na sua fé, na esperança, na certeza que Jesus está aqui, que Jesus está onde você está nesse momento e Ele tem a solução. E Ele pode, sabe, te ajudar a vencer, a avançar, a se superar em suas limitações. Feche os seus olhos, abra os seus lábios. Comece a apresentar agora para Deus a sua limitação. Não como aquele paralítico que estava à beira do poço, mas como alguém que olha agora, que vê Jesus, você está diante dele. Creia, tenha fé. Você não pode esquecer que é fundamental, que é imprescindível a fé. Fecha os teus olhos. Coloca agora diante dele. Fala, Senhor, olha, eu reconheço, sou limitada, mas eu apresento aqui, ó, a minha limitação. Coloco diante do teu altar. Estabelece aí um altar. Coloca agora a sua limitação diante dele e declara, ela não vai me parar. Eu vou adiante, eu vou vencer.
eu vou me superar, eu vou conquistar. Eu tenho fé. E se você se encontra agora no momento, sabe, que a sua limitação é a falta de fé, eu quero te dizer que você não precisa se desesperar. O nosso Deus, Ele promove, Ele dá, Ele tem o poder, sabe, de gerar fé dentro de você. Basta que você apresente para Ele a sua limitação e que você diga para Ele: ajuda-me a crer, aumenta a minha fé, porque eu quero vencer. Eu não quero ficar como alguém que só lamenta. Eu não quero ser alguém que só, sabe, ajuda os outros a lamentar. Eu quero ser alguém que avança. Eu quero ser alguém que não mede esforços. E eu quero ser um vitorioso. Eu quero ser curado da minha paralisia. Abra os seus lábios. Eu quero ouvir você orar. Fala com Deus, em nome de Jesus. Se você não está vendo agora a sua limitação, mas se você lembra de alguém, sabe, na sua família, alguém que já está, sabe, desistindo da vida, alguém que já vive sem esperança, alguém que só tem olhado para a sua enfermidade, alguém que só tem olhado para a sua paralisia, começa a orar agora e começa a falar: Deus, em nome de Jesus, eu quero me colocar como aqueles amigos. Eu quero ser alguém, não simplesmente que chora, como a tua palavra diz, que chora com os que choram, mas eu quero ser alguém que enxuga as lágrimas, eu quero ser alguém que leva alegria, eu quero ser alguém que leva essas pessoas ao teu encontro, ao encontro da cura, ao encontro da restauração, ao encontro, sabe, dos sonhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse aqui não é lugar de paralíticos, isso aqui não é lugar de paralisia, isso aqui não é um lugar onde simplesmente vamos chorar com você. Nós queremos enxugar as suas lágrimas, nós queremos, sabe, te levar a sorrir. Essa é a proposta que Jesus tem para cada um de nós, proposta de cura, proposta de restauração, proposta de uma vida sã, saudável, com esperança, independente da sua condição física. Ele pode te levar a viver, sabe, plenamente, com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Ele pode te fazer romper e viver coisas que você não pode nem imaginar, que você nem nunca sonhou. Ele coloca sonhos agora dentro de você. Ele te leva a sonhar novamente. Ele ressuscita os seus sonhos. Ele te traz motivo para viver. Simplesmente creia, se lance, se entregue. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, apresento diante do Senhor a tua igreja. Peço que o teu Espírito Santo continue ministrando, que teu Espírito Santo continue fluindo. Senhor, em nome de Jesus, todos esses que se encontram paralisados, quer seja emocionalmente, quer seja, sabe, numa enfermidade física, quer seja, sabe, na mente, Senhor, no emocional, no espiritual, seja a área que for, vai tocando agora, Senhor. Envie os seus anjos, Deus, para passear aqui nessa noite, para trazer restauração, para trazer cura, para trazer esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita cada vida, Senhor. Cura, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos agir agora como igreja, como aqueles amigos, Senhor, e trazer as vidas, e trazer as pessoas aos teus pés. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar, Senhor Deus, com a cura dos nossos amigos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Se você recebe essa palavra, se você recebeu cura de Deus, se você recebeu força dele, sabe, para romper, para vencer as suas limitações, aplauda ele, glorifica ele, em nome de Jesus.